Vocês com certeza já ouviram falar em déjà vu, né? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não, mas não é esse. Não é esse déjà vu. É o mesmo que déjà vu, né? Conhecido como déjà vu em francês, que significa já visto. Ou seja, eu já vi isso antes. Eu já passei por isso antes. Eu não posso, de maneira alguma, generalizar, mas eu acho que pelo menos a maioria de vocês já passou por essa situação. Alguém falou alguma coisa pra ti e tu diz assim, mas tu já me disse isso. Tu já falou isso aí pra mim antes. A pessoa disse, não, é a primeira vez que eu tô te falando. Ou então tu tá fazendo alguma coisa ali na tua rotina e, mas peraí, eu já fiz isso. Eu tava exatamente aqui nesse lugar. Isso aconteceu tantas vezes comigo. E aí fica, mas de onde que foi? Como exatamente igual, o mesmo ambiente, a mesma roupa que tu tava, as pessoas ao redor, tudo igual. Mas eu duvido muito que vocês também saibam que quem tem muitos déjà vus ou déjà vus tem uma facilidade muito grande para acessar realidades paralelas e outras dimensões, ou seja, para se desdobrar. Segura aí que eu já te explico. E aí, cabeçudinhos, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilito? Gente, seguinte, no vídeo, acho que foi o vídeo anterior, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo aqui, mas teve um vídeo que eu gravei para vocês falando sobre o encerramento da minha profissão de taróloga, e eu comentei com vocês que eu tinha tido um desdobramento em 2022 e que eu não me sentia preparada para compartilhar com vocês, enfim. Aí o que acontece? Como eu não consigo colocar a ordem então nele, não lembro como foi que ele aconteceu, qual foi o diálogo inicial com a minha consciência e nem qual foi o último, porque foi um desdobramento bem longo, a gente conversou sobre um monte de coisa, né? Bom, já que tu não sabe como começar a falar sobre o teu desdobramento, grava vídeos falando sobre os temas. Pelo menos os temas eu lembro, porque eu não consigo botar em ordem, então eu vou gravando pequenos vídeos com os temas que eu conversei com a minha consciência. E um dos assuntos foi esse daqui, foi o de déjà vus e de realidades paralelas, de desdobramento da consciência. Eu lembro que eu trabalhava numa loja de informática e aí eu tava lá arrumando a prateleira, aí veio uma colega falar comigo, enfim, e quando ela falou eu disse, mas isso aqui já aconteceu. Fiquei com aquela sensação de que já tinha se concretizado. Havia uma sensação de que eu já estava naquela posição, com aquela roupa, naquela prateleira, ela veio, tudo igual, idêntico. Mas eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha acontecido. Então isso eu déjà vu, é essa sensação de que tu já passou por aquela situação antes, mas não sabe explicar. Existem alguns motivos para acontecerem os déjà vus, tá? Primeiro vamos pela ótica da ciência. A ciência diz que é uma falha no cérebro, que é um defeito no cérebro, que o cérebro às vezes tem uma trava, um delay, um atraso na hora de interpretar o que está acontecendo na hora com ele. Então aconteceu, ele só foi interpretar todas as informações visuais, auditivas, sensoriais depois de ter acontecido. E aí, quando tá acontecendo, ele recebe informação atrasada e diz, ué, eu já fiz isso antes. E na verdade é só um atraso na hora de interpretar. Então, assim, questão de milésimos de segundo já é o suficiente para o cérebro interpretar atrasado alguma coisa, algum acontecimento. Isso é o que a ciência diz. E se a ciência diz, é uma verdade, mas não é a única. Eu sempre disse para vocês que o universo é feito de infinitas possibilidades. Se é de infinitas, essa não é a única. Todo o resto é verdade também. O segundo motivo pelo qual acontecem os déjà vus é o seguinte. É a tua mente receber uma premonição, sei lá, por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Aí vem uma imagem na minha cabeça. Eu não dou a menor importância, eu não dou bola, porque é uma coisa que eu não tô fazendo, não é no lugar que eu tô, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora, então eu deixo pra lá.
mas era uma premonição, a minha consciência me avisando de algo que vai acontecer, sei lá, daqui a um mês, tá? Como eu não me importei e deixei pra lá, é óbvio que daqui a 30 dias eu não vou lembrar dessa imagem que veio na minha cabeça. Porque se eu ignorei ela imediatamente, eu não vou lembrar daqui a 30 dias. Aí daqui a 30 dias acontece o que veio na minha mente com antecedência, eu experimento e aí eu penso, ué, mas eu já fiz isso aqui antes. E na verdade não fez. É que a tua mente não lembra mais da premonição que tu recebeu há um mês atrás, entendeu? Então tu recebeu, não se importou, jogou fora. Quando estava experimentando, aquilo ali veio em forma de memória para ti. A tua mente dizendo, é que eu te avisei, tu é que jogou fora a informação. Então, por mais que a gente esteja falando de déjà vu, que significa passado, eu já fiz isso antes, eu já vi isso antes, e eu tô falando de premonição, que tem a ver com o futuro, acho que do jeito que eu expliquei, deu para entender, né? Então, além do defeito no cérebro, medicina tradicional, da premonição que tu recebeu, mas não deu bola, jogou fora, experimentou depois e aí lembrou, eu já experimentei antes. Tem também o fato de tu tá te desdobrando, tu desdobrou a consciência e acessou uma realidade paralela. Esse assunto deu muito pano para manga durante o meu desdobramento. Foi muito difícil para mim, durante o meu desdobramento, acreditar nessa coisa de, eu acessei uma realidade paralela. Mas, quando me foram mostradas imagens, aí eu não tinha o que fazer. Fez todo sentido. Portanto, como esse vídeo não é só sobre déjà vus, é também sobre realidade paralela. Mas realidade paralela é um assunto muito extenso. Eu vou deixar aqui para vocês a parte mais importante do assunto, para vocês irem pelo menos digerindo o tema, a ideia, para quem sabe num outro momento eu retornar com o tema mais profundo, tá? Com exemplos mais amplos ainda. Então, o que pode ter acontecido, que é a terceira causa de tu interpretar as coisas como um déjà vu? Aqui vai se ramificar a explicação. O tempo todo a gente está em comunicação com as nossas outras versões nas outras realidades. De maneira inconsciente, mas nós estamos ligados, a gente não se separa. Fernanda Pimentel aqui gravando esse vídeo não está separada da Fernanda que está lá nas Ilhas Virgens tomando uma água de coco, não está separada dela. Não está separada da Fernanda que é casada, da Fernanda que tem filho, da Fernanda que mora lá em Paris. Eu estou conectada com todas elas. O fato é que todas nós temos 40 anos, ok? Todas nós temos 40 anos. Só que cada uma está vivendo de um jeito diferente. Porque nós estamos em comunicação, mas a gente não está consciente disso. Então, quando eu tenho, por exemplo, a sensação, vamos supor que eu esteja indo lá para Paris pela primeira vez, tá? E eu chego lá e já vi aquela sensação de, mas eu já tive aqui antes. Eu conheço essa cafeteria. Ué, mas que estranho, que sensação de já tô familiarizada com a coisa, mas eu nunca tive aqui antes. Parece que eu sei. Parece até que se bobear eu sei andar por essas ruas aqui, como se eu já tivesse andado antes. Mas tu sabe, tu tem consciência que lá no teu carimbo, no passaporte, tu só foi uma vez para a França. Tu nunca botou os pés lá. Aí o que é que tu vai pensar? É uma memória de vida passada. Pode ser? Claro que pode ser, mas também tem essa possibilidade, tá? Então essa familiaridade que tu tem, é assim que se diz, será? Familiaridade? Com aquele lugar, mesmo que tu tenha consciência e o teu passaporte justifique que tu nunca esteve lá antes, é porque uma das tuas outras versões de realidade paralela, uma outra Fernanda já foi. Ou é porque mora lá e como a nossa consciência está conectada, tudo que ela experimenta eu sei, mesmo que de maneira inconsciente.
Essa comunicação entre as consciências, ela sempre existiu e sempre vai existir. Por exemplo, aquela sensação que um pai ou uma mãe não sabe explicar, mas diz: eu acho que meu filho não tá bem. Aconteceu alguma coisa com meu filho, tô angustiado. Eu tô sentindo uma coisa estranha, eu vou ligar para saber como ele tá. E aí, a partir da ligação, percebe que realmente ele não estava bem. Assim como quando tu pensou numa pessoa e a pessoa mandou uma mensagem ou te ligou. O fato é que as consciências se comunicam de maneiras diferentes, umas por imagens, outras por sensações, outras por sons. Então, ela já foi para lá ou ela mora lá e todas as imagens que ela viu, tudo que ela presenciou lá, ela tá trocando comigo. Mas eu não tenho consciência disso. E por que ela troca? Porque eu não me separo das minhas outras versões. Somos uma coisa só. O que ela experimenta, eu experimento também, nem que seja através do meu mental, entendeu? Então, essa sensação pode ser que eu tenha acessado a experiência de uma das minhas versões que está numa realidade paralela, ok? A outra situação agora, um dos outros motivos para se ter um déjà vu, para desdobrar a consciência. Vamos supor que enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, eu também tenho a sensação de que eu já falei sobre esse assunto antes. Eu já gravei esse vídeo antes. Eu me lembro de estar aqui com essa roupa nesse lugar, mas eu tenho consciência de que eu nunca estive aqui antes, nunca gravei esse vídeo, porque é só eu entrar aqui no YouTube, no meu canal, e eu vou ver, não tem nenhum vídeo falando de déjà vu e realidade paralela. Então, da onde vem essa sensação de que eu já gravei esse vídeo? Se eu já gravei, tenho a sensação, pelo menos, de que eu já gravei, de que eu já falei sobre isso, eu posso ter regredido de realidade. Quando a gente regride na hora de trocar de realidade paralela, pode acontecer de a gente perder a memória, essa memória falha. Ou seja, eu estava bem avançada no tempo, posso ter baixado a minha vibração, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e aí quando eu fui dormir ou quando eu cochilei no sofá, a minha consciência saiu daquele corpo lá e veio para esse aqui. Então eu já tinha gravado esse vídeo, só que essa realidade que eu acessei está gravando pela primeira vez, está atrasada em relação à outra que está lá dormindo. Então provavelmente vamos supor que eu tenha passado por um momento muito triste, que é o que pode fazer com que a gente baixe a nossa frequência, né, a nossa vibração. Então, eu estava muito pessimista, eu podia estar depressiva, eu podia estar preocupada, baixei a vibração, na hora que fui dormir com essa vibração, aí a consciência saiu daquele corpo e foi para uma realidade que está em ressonância com ela, entendeu? Que no caso seria esta daqui. É só um exemplo, tá? Então, esse é um dos motivos. Se eu tenho a sensação de que eu já fiz, é porque eu saí da realidade e vim parar nessa daqui, que está fazendo pela primeira vez esse vídeo. Outra situação que pode ter acontecido. Eu posso mudar de realidade de maneira consciente. Vamos supor, mas aí eu também tenho um delay de memória, tá? Eu posso estar lá deitada e fazendo exercício para mudar de realidade. Mas por que alguém que está numa realidade avançada, agora que está melhor, não que está chateada, preocupada nem nada, tá? Que está super feliz. O que pode fazer com que uma pessoa que está super bem numa realidade mais avançada queira vir conscientemente para uma realidade menos avançada, vamos dizer assim, né? Que está mais precária aqui. Por que eu iria querer fazer essa troca? Aí vem a experiência que eu tive no desdobramento. Eu regredi uma realidade para salvar esta Fernanda aqui. E quando eu digo salvar, não é porque ela ia cometer alguma atrocidade com ela mesma, nem nada. Não, nada disso. É porque quando eu... E aí vem a questão de, por isso que eu também disse que eu não estava preparada para poder falar sobre isso com vocês, porque não é qualquer um que vai digerir essa informação. Eu estava numa realidade bem mais avançada, peguei todo o conhecimento que eu adquiri e na hora decidi voltar para poder me ajudar
a chegar naquela realidade lá também. Claro que as duas não vão ficar na mesma realidade, óbvio. Mas dentro do desdobramento, para vocês poderem entender, tá? Eu acho que na prática fica melhor. A minha consciência mostrou a minha vida atual, ou pelo menos essa aqui, e aí me disse assim, tu sabe que tudo isso que tu tá passando não é real, né? Aí eu falei, saber na teoria eu sei, mas como eu sinto tudo, eu consigo pegar tudo, tudo é muito real lá pra mim, eu entendo aquilo como realidade. Aí a minha consciência disse, tu sabe que tu pode mudar de realidade, né? Tu pode ir pra uma em que tu tá top das galáxias, né? A melhor palestrante do mundo, tu tá casada com a pessoa que tu mais ama nesse mundo, tu tá tendo uma vida maravilhosa, tudo com o conhecimento que tu tem, tu sabe que tu pode ir pra lá, né? Tu quer que eu te leve pra lá? Aí eu olhei pra Fernanda daqui, eu vi todo o esforço dela, sabe, todo o conhecimento, todo o trabalho que ela tem para poder se transformar numa pessoa melhor, não para os outros, porque para os outros ela nunca vai ser, assim como os outros nunca vão ser melhores para ela também, mas para que ela seja melhor para ela mesma, para que ela conquiste as coisas, para que ela confie cada vez mais no conhecimento que ela tem. Então eu olhei para ela, eu vi todo esse esforço e eu disse, não, eu não vou abandoná-la. Eu vou ficar com ela até o final. Então eu saí de uma realidade onde eu estava um pouquinho melhor, peguei a minha versão anterior e vim para cá, para agilizar as realizações da vida de Fernanda Pimentel, desta versão aqui, entendeu? Então naquela realidade onde eu estava, eu já tinha gravado esse vídeo. Por isso que quando eu cheguei aqui, nessa realidade nova, onde eu troquei conscientemente, eu tive a sensação, né, de que eu já tinha feito isso antes. Só que quando a gente vem de lá para cá, a gente tem uma perda de memória. Quando a gente regrediu lá da nossa forma original divina e chegou até aqui humana, a gente também perdeu a memória. Tu esqueceu que tu é Deus. Tu esqueceu de todos os teus poderes. Então, quando a gente regride, a gente tem um delay de memória. E essa troca de realidade paralela, ela é muito sutil. Parece que tu tá na mesma, mas tu tá em outra. Teve uma vez, inclusive dentro do próprio desdobramento, foi mostrado assim, tu lembra daquela viagem que tu fez com a tua irmã? Nós fomos para a cidade de Caxias do Sul. Nem sei quanto tempo faz, uns 3, 4 anos, eu acho. Aí, à noite, quando vocês estavam voltando e indo para a casa da mãe de vocês estavam quase chegando na casa dela, né? E aí nós avistamos na esquina da rua da minha mãe, um casal fora do carro. Tinha um carro parado, um casal fora do carro ali, só isso. Aí entramos na rua, ela me deixou ali na casa da nossa mãe, ela foi para a casa dela, que é perto, né? Enfim, quando eu cheguei na casa da mãe, a mãe disse assim, vocês estão bem? Tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Nossa, o que aconteceu ali na esquina? Eu falei, o que aconteceu ali na esquina? Sim, vocês não ouviram uma batida? Choque entre dois carros, é que em cada região é diferente. Não tinha batida de carro nenhum. O que tinha era um carro na esquina com um casal fora, mas o carro não estava batido, não. Como que não? Teve até ambulância, tudo. Eu falei, gente, não tinha nada na rua. Nada. Zero, ainda mais que a avenida onde a minha mãe mora tem no máximo 4 metros, então o que quer que seja que aconteça ali, a gente passou e não tinha como não ver, porque é muito estreito, é curta a avenida, entendeu? E não tinha nada a não ser aquele casal naquele carro, e tava tudo tranquilo com aquele carro. Aí eu falei, tá bom, mãe, ok. Então até fiquei curiosa, né? Eu peguei a chave e me direcionei até a esquina. Quando eu cheguei na esquina, ainda estava o casal fora do carro, mas eles estavam olhando para baixo, para outra parte da avenida, onde nós passamos, e não tinha nada. Quando eu olho para lá, um carro todo batido contra a parada de ônibus
Eu acho que devia ter umas 10 pessoas em volta do carro, o carro com farol ligado, pisca-alerta, né? Não tinha como não ver aquela quantidade de gente preocupada ali, tudo. Recém tinha saído uma ambulância dali. Falei, gente, não tinha. Quando nós passamos por ali, não tinha nada disso, nada. Não tinha carro, não tinha gente, só aquele casal na esquina. Aí eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, tá tudo bem? Perguntei pro motorista, precisa de alguma coisa? Como é que tu tá? Ele disse, não, eu tô bem. Só que ele é Uber, ele tava dirigindo, né, fazendo uma corrida pra uma mulher grávida. E aí chamaram a ambulância pra levá-la, né, pro hospital, porque ela sim, era melhor, ela se machucou, mas não muito, mas mesmo assim levaram pra ambulância em virtude do bebê, né, e tudo mais. Eu olhei toda aquela muvuca e falei, como? Aí eu cheguei em casa e falei pra mãe, não tinha aquilo quando a gente passou. Eu falei, sim, tinha, já tá lá, já tem meia hora já. Né? E eu falei... Aí, durante o meu desdobramento, foi explicado. Vocês acessaram uma realidade paralela. Realmente, na realidade que vocês estavam vindo, porque vocês estavam tranquilas, porque vocês tinham viajado, vocês tinham visto os amigos de vocês ainda estavam vibrando alto, né? Então, realmente não tinha nada na realidade de vocês. Bastou vocês começarem a se aproximar da esquina da casa da mãe de vocês já começaram a baixar a vibração e aí enxergaram o casal, enxergaram o carro deles, que também estava começando a entrar em ressonância com a outra dimensão. Aí eu falei, tá, mas por que é? Porque não tinha sentido para mim, né? Por que a gente ia baixar a vibração quando tá chegando em casa? Todo mundo que tá vindo de uma viagem fica muito melhor quando tá chegando em casa, né? Para deitar na sua cama, para chegar no seu, né, seu conforto de casa, aquela coisa toda. E aí foi dito, no caso de vocês, não. No caso de vocês, retornar para casa é retornar para a rotina. Pena que acabou, agora tem que voltar para casa, para aquela rotina, para aquele trabalho, para aquela vida. Baixou a vibração, acessou um monte de coisa ruim. Por isso que eu não vi, a minha irmã também não viu nada. Eu mandei mensagem para ela na hora, mandei áudio, falei, fulana, tu viu alguma coisa? Não tinha nada. Tu tem certeza? Porque a mãe tá dizendo que tinha um acidente ali. Não tinha nada quando a gente passou. Então, não tô louca, né? E aí no desdobramento foi dito, vocês acessaram uma realidade paralela. Só que como a mudança é muito sutil, vocês não percebem e vocês não sabem. Então vocês mudam de realidade o tempo todo, a cada milésimo de segundo. Mudou teu pensamento, mudou teu sentimento, tu mudou de realidade. Quando tu consegue manter uma vibração muito tranquila, sem preocupação, sem estresse nem nada, e consegue focar no aqui ou agora, as tuas versões mais evoluídas conseguem se comunicar contigo, te dar algumas dicas, enfim, até te ajudar para que tu não passe por algumas situações que elas mesmas já passaram ou que elas conseguiram evitar, mas que vai acontecer contigo porque tu é uma realidade paralela dela. Se na realidade X não aconteceu tal coisa, é sinal de que na tua realidade vai acontecer. Então ela pode se comunicar contigo para evitar que aconteça alguma coisa. Vamos lá, vamos na prática. Como eu tinha dito para vocês num outro vídeo, em que eu estava em sala de aula, lembra? O pessoal mais antigo vai lembrar. Eu estava em sala de aula, copiando as coisas do quadro, cabeça super tranquila, super de boa. Veio na minha tela mental a imagem de uma ex-amiga entrando, né, batendo a porta, pedindo permissão para a professora para falar com a Fernanda, só que a gente tinha brigado. Só que ela não falou o sobrenome e tinham duas Fernandas na sala. A intenção dela era fazer com que eu pensasse que era comigo que ela queria falar, me levantasse, fosse até lá e ela dissesse, não, mas não é contigo. Para fazer eu pagar mico mesmo, né? Para fazer com que eu me sentisse constrangida. Então, aquela imagem veio na minha cabeça, quando veio e eu percebi a intenção, na verdade eu nem percebi, né? Não deu nem tempo de eu processar aquela imagem, ela sumiu da minha cabeça, acho que um segundo depois, bateram a porta da sala de aula.
tudo igual ao que estava na minha cabeça, igual. Aí tu vem, né, a questão da premonição. Mas não é só a premonição que eu quero dizer. Aí a professora abriu a porta do jeito que estava na minha mente. Ela tava com a guria estava com a mesma roupa que estava na minha mente e pediu para falar com a Fernanda. Como eu já tinha recebido aquela imagem com antecedência e entendi depois a intenção, eu não me levantei. Fiquei sentada. E aí a outra Fernanda levantou. A conversa delas não durou um segundo. Então, de fato, realmente as duas tinham a intenção de me constranger, né, dentro de sala de aula. Enfim. Aí o que acontece? Pode ser que uma versão superior minha, que conseguiu evitar isso, ela é tão evoluída que tem esse conhecimento de comunicação entre realidades, assim como eu tenho agora, né? Interessante isso. Ela sabe que pode se comunicar com as outras realidades e por isso pode ajudar. Então ela veio me ajudar para não passar por alguma coisa que ela sabia que ia ser traumática, entende? Então alguma versão pode sim ter me ajudado. Então eu acessei uma realidade paralela. A realidade paralela me acessou para me ajudar. Existem alguns sinais que podem te ajudar a identificar que tu mudou de realidade. Um dos sinais é o teu corpo físico. O teu corpo físico é a primeira coisa que tu deve olhar para tentar identificar uma mudança de realidade. Como assim? Eu não tinha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu boto uma fotografia aí para vocês poderem ver. Essa, na realidade que eu tava, obviamente, eu não tinha essa cicatriz. Isso aqui é uma cicatriz, isso aqui não é uma marca de expressão desse corpo. Eu até poderia dizer, é porque é de tanto sorrir, podia ser uma marca assim, mas aqui, isso aqui é uma cicatriz de alguma coisa que eu não sei o que é. Justamente porque tu assume um outro corpo e não entende muito bem que realidade é essa, né? Como é que tava vivendo, só assume um corpo que tu veio resgatar, que tu veio ajudar, ou porque tu mesma regrediu de realidade, porque tu vibrou baixo e veio parar aqui, paciência. Então o teu corpo físico vai apresentar sinais que tu não tinha antes no teu. Outra coisa que eu não tinha era essa pinta. Eu tenho uma pinta aqui no pescoço que eu identifiquei logo em seguida. Eu falei, mas eu não tinha essa pinta aqui. E não tinha como ela ter crescido, porque na minha consciência eu nunca tive uma pinta pequena assim, para ela ir aumentando e chegar nesse tamanho. Então eu tenho isso aqui, essa cicatriz no rosto que eu não tinha, esta pinta e teve outras coisas que eu identifiquei no corpo também. Aí eu falei, opa, esse aqui não é o meu corpo, eu mudei de realidade. Então, a primeira coisa que tu pode identificar são pequenos sinais no teu corpo físico. Aquilo que tu sabe que, de onde que apareceu isso aqui? Além dessa diferença no teu corpo físico, tem outro sinal muito importante também que pode te ajudar a identificar que tu tá numa realidade paralela, que tu trocou de realidade e que eu esqueci de mencionar no vídeo. Então vamos lá. Vamos supor que tu vai conversar com uma pessoa X sobre o dia em que vocês foram juntos no cinema. A pessoa vai responder, não, mas eu nunca fui no cinema contigo, tu tá me confundindo. Já é um sinal. Claro que tem o fator memória, a pessoa realmente pode estar com a memória enfraquecida e esqueceu que vocês foram juntos um dia no cinema. Ok, tu tem que considerar isso também. Mas agora, se tu tá falando sobre um determinado acontecimento com a pessoa X, com a pessoa Y, com a pessoa Z, e todas elas não lembram disso, mas na tua cabeça tu tem certeza absoluta de que aconteceu, é porque tu mudou de realidade. Na tua realidade as coisas aconteceram, na realidade delas não aconteceu. Então fica atenta aos sinais, ok? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para explicar para vocês irem digerindo sobre troca de realidades paralelas, sobre desdobramento da consciência e sobre déjà vu. Se eu acessar mais informações, outras formas diferentes de mudar de realidade, aí eu compartilho com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo!